Boa tarde, este é o Eclésia e começamos com um olhar pela atualidade informativa da Igreja Católica. A santidade não é privilégio de poucos, mas vocação à qual todo cristão é chamado. Palavras de Bento XVI, no final da audiência de ontem, onde o Papa proferiu uma catequese sobre a figura de São João da Cruz, um dos reformadores da Ordem Carmelita. Em português, resumia a catequese e apelava à purificação do coração e da vida como caminho a Cristo. Amados peregrinos de língua portuguesa, a todos saúdo cordialmente e ricordo como São João da Cruz que a santidade não é privilégio de poucos, mas vocação a qual todo cristão é chamado. Por isso exorto-vos a entrar deste modo sempre mais decidido no caminho de purificação do coração, da vida, para irdes ao encontro de Cristo. Somente nele jaz a verdadeira felicidade. Ide em paz. Devolver a escola pública à sociedade civil, permitindo que esta se torne mais autónoma e mais aberta ao exterior. Uma ideia defendida na Fundação Gulbenkian, onde 3 ex-ministros da Educação estiveram em diálogo. O mote foi dado pelo Fórum para a Liberdade de Educação, que promoveu este encontro sobre o Serviço Público de Educação. Marçal Grilo, Roberto Carneiro e Júlio Pedrosa, 3 ex-ministros da Educação, todos de acordo num ponto: é preciso dar mais autonomia à escola pública. Para Marçal Grilo, esta ideia é um imperativo para o sucesso da escola, tal como ela se quer, plural e aberta ao exterior. Isto, no fundo, é como que se nós devolvêssemos as escolas, é uma espécie de devolução das escolas às comunidades. E as comunidades têm que as saber gerir, têm que as saber orientar de acordo com os interesses dos estudantes e têm que ter uma grande relação com o exterior. As escolas não podem ser uma espécie de guetos que se fecham sobre si próprias e que depois podem ser muito eficazes, mas não têm uma relação com a sociedade. E essa relação com a sociedade é um dos principais fatores de eficácia das próprias escolas. São matérias que exigem uma grande reflexão. Eu não vejo essa reflexão em Portugal. Esta é um bom ponto de partida, mas a partir daqui há muita coisa a fazer. Uma opinião partilhada por Roberto Carneiro, que sublinha ainda o papel da escola privada na educação em Portugal. O Estado tem que ter uma posição não hegemónica em relação à escola, tem que admitir a autonomia cada vez maior e crescente das suas próprias escolas públicas, tem que admitir que o ensino particular cumpre uma missão de serviço público iminente e que não pode ser, por isso, subalternizado em relação à rede pública. Portanto, é uma mudança que tem a ver com o reconhecimento da iniciativa social, da iniciativa privada, como sendo uma iniciativa perfeitamente razoável numa sociedade livre e democrática. Promovido pelo Fórum da Liberdade de Educação, este encontro trouxe naturalmente para o debate a relação entre público e privado e a liberdade de escolha por parte das famílias sobre aquela que consideram ser a melhor escola para os seus filhos. Sempre que a iniciativa da sociedade civil é útil, é de qualidade e é melhor que a oferta pública, não há nenhuma razão para que a oferta privada não prevaleça sobre a oferta pública. Neste encontro foram ainda abordadas outras questões que terão de ser mudadas para que a escola possa também ela mudar. Uma delas é a forma de colocação dos professores. O problema aqui é que é preciso ser muito pragmático. Nós estamos a caminhar a partir de um ponto que é um bocadinho o extremo do espectro. Por exemplo, nós em Portugal os professores são colocados centralmente. Os sindicatos querem que isso seja feito assim, porque têm um interlocutor único. Mudança de mentalidades e de cultura e de atitude. Mudanças que importa que aconteçam em função de um ensino público e privado mais capaz e mais centrado na pessoa dos seus alunos. É necessário deixar a posição defensiva e avançar para a evangelização nas sociedades secularizadas. O desafio é lançado pela Comunidade Emanuel, uma comunidade da Igreja que aposta na evangelização. A sua Assembleia Nacional decorreu no último fim de semana em Coimbra.
As portas da Igreja de Santa Justa costumam estar fechadas desde que em 2008 os frades capuchinhos daqui saíram por falta de vocações e do envelhecimento dos seus membros. Mas abriram-se no último fim de semana para receber uma comunidade que aposta forte na evangelização. A comunidade Emanuel, ligada ao renovamento carismático católico, realizou em Coimbra a sua Assembleia Nacional. Evangelizar porquê e evangelizar como eram as perguntas colocadas aos participantes da Assembleia. Mas, independentemente da resposta, esta comunidade apela a uma igreja que não faça apenas uma evangelização defensiva. Ninguém gosta de estar numa equipa de futebol que só esteja na defensiva, não é? Nós gostamos de estar numa equipa que marque golos. Ora, às vezes a igreja, nestas sociedades como a nossa, já está um bocado na defensiva. A ver se conserva os cristãos que ainda têm, a fazer alguma coisa para os cristãos que ainda têm, mas como eles já estão envelhecidos e já são tão poucos, lá continuamos na defensiva. É preciso sair da defensiva, é preciso ir para o meio do mundo, sem medo, anunciar o Evangelho e as pessoas gostam de ver uma igreja que seja ativa, que tenha esperança e que infunda esperança ao mundo. É preciso anunciar o Evangelho sem medo e o mundo precisa dele. Jean-Luc Moin há mais de 30 anos que pertence à comunidade Emanuel. É belga, casado e pai de 7 filhos e tem dedicado a vida a transmitir o entusiasmo pela evangelização. Também ele esteve por trás da organização do Congresso da Nova Evangelização, que Lisboa recebeu em 2005. Acredita que não é fácil dar testemunho cristão na sociedade secularizada, mas não é impossível. É verdade que não é fácil, sobretudo porque hoje em dia a sociedade secularizada tende a separar a vida privada. Ser cristão, muito bem, mas é a vida privada. E depois a vida pública. Mas será possível separar as duas? Se eu sou cristão em todo o meu ser. Se sou professor cristão. Se sou pai cristão. Se sou astrónomo cristão. Não é difícil se aceitamos simplesmente ser nós próprios, ser testemunho, mas num verdadeiro respeito das pessoas. Mas dans un vrai respect des personnes. A comunidade Emanuel está presente em 57 países através de leigos, padres seminaristas e leigos consagrados no celibato. Em Portugal, conta com mais de 8.000 membros. O discernimento vocacional é uma preocupação de toda a Igreja e, em particular, daqueles que se dedicam à formação e à pastoral vocacional. Em Fátima, ele foi objeto de trabalho num curso de formadores promovido pela Conferência dos Institutos Religiosos. A descoberta de quem se é disso que se trata quando se fala de discernimento vocacional. Uma descoberta que é feita hoje, cada vez mais tarde, na idade adulta. Mudanças que marcam a vida da pastoral vocacional. O contexto do discernimento vocacional hoje é outro, não só em Portugal, mas, digamos assim, num contexto mais universal, de igreja, do mundo, e, portanto, também hoje são necessárias outras formas de ajuda. Portanto, a questão vocacional hoje acaba por se colocar um pouco mais tarde. A abertura interior acaba por acontecer, se quisermos assim, também um pouco mais tarde. É o resultado das alterações à vida das sociedades e que são desafio para a Igreja e para quem nela trabalha na promoção vocacional. É o caso dos participantes neste encontro promovido pela Conferência dos Institutos Religiosos. Estes animadores que se encontram aqui e que levam por diante essa missão no seio da pastoral da Igreja, é-lhes confiada essa tarefa de ajudar os mais jovens ou menos jovens, aqueles que ainda não encontraram o projeto de Deus para a sua própria vida, ajudá-los a descobrir de uma maneira séria, de uma maneira qualificada, como ajudarmos aqueles que se colocam a questão sobre o que fazer da sua vida, não por si mesmos, mas descobrindo a voz esse outro que é Deus que chama, uma vez que a vocação é exatamente chamamento de Deus feito a alguém para alguma coisa determinada, para ser.
O que fazer e como fazer para ajudar no processo de discernimento vocacional? Sem trunfos na manga, mas apontando alguns caminhos, estiveram como convidados 2 oradores da Companhia de Jesus vindos de Espanha. Para Adriano Galido é preciso olhar para dentro, fazer autocrítica e avançar. A principal que nós, os religiosos, para sabermos acertar na pastoral vocacional, é o facto de termos de nos unir a Jesus. Nós vivemos para seguir Jesus, amá-lo, conhecer e servir o Senhor, e se isso não está bem centrado, a paixão de Deus e a paixão por Deus, o resto não vai funcionar bem. Às vezes não nos fazemos visíveis nos serviços apostólicos que fazemos. Temos a tendência de passar despercebidos e a escondermos-nos, e essa falta de visibilidade faz com que os jovens não saibam quem nós somos, não venham às nossas casas e, por isso, nós temos de abrir muito mais as nossas comunidades. Comunidades de portas mais abertas para acolher e impregnar de Deus uma sociedade mais fechada em si mesma. Depois da atualidade, a rubrica de História a cargo de Dom Manuel Clemente, nestas semanas para nos falar de história, mas de história contemporânea. A nova realidade demográfica e social do século XIX provocou novas respostas na Igreja Católica, na sua pastoral e na sociedade. São questões que temos visto com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Uma realidade social e demográfica nova que exigiu novas respostas. Necessariamente, e que não foram automáticas, nem puderam ser, porque estas coisas não são técnicas de modo de fazer. Antes de mais, são de compreensão de que é preciso fazer. Isto é, são pessoas que estão em causa. São pessoas que estão em causa e são ambientes, são mudanças socioculturais que precisam de ser apreendidas assim. E que demoramos muito. Não são apenas estes católicos do século XIX que estamos a acompanhar, demoramos muito, mesmo no século XXI, a compreender que se trata de uma realidade diferente, que não se trata apenas de mais do mesmo, ou a continuação de problemas como se punham. Trata-se de uma problemática nova, que uma realidade nova também não deixa de pôr. E por isso tratamos aqui nesta rubrica o passado e o presente para ver como resolver os problemas de hoje, aprendendo com o que aconteceu no século XIX. Com certeza, Paulo. É o único objetivo deste nosso programa, que já vai no 13º ano. O nosso único objetivo por isso se evoca a história, não é? É dar elementos, enfim, a todas as pessoas que se interessam pelo fenómeno religioso em geral e pela vida da Igreja Católica em particular, dar elementos para enriquecerem a sua compreensão das coisas, quer teórica, quer praticamente. E no caso das mudanças pastorais do século XIX, isso foi evidente. E, sobretudo, em torno de uma realidade que era também nova nos termos em que se pôs e em que se põe, em que se continua a pôr. E essa realidade chama-se a cidade. A cidade. Porque cidade o que é? É uma aldeia grande? Não é. É uma outra organização da vida. Não é apenas uma coisa quantitativa de serem mais pessoas a morar no mesmo sítio. É que essas pessoas também mudam de outra maneira e moram de outra maneira. E como é que agora, nesta outra maneira das pessoas se articularem, das pessoas também mudarem, porque a sua vida vai se precipitando em acontecimentos novos pelo facto de estarem mais próximas umas das outras, como é que aqui se implanta a realidade eclesial? Porque, atenção, a realidade eclesial, e muito em especial no cristianismo católico, nunca vive fora da comunidade. É essencialmente comunitária. A comunidade, na tradição cristã, e em especial na católica, porque é muito sacramental, muito vinculativa, é essencial. Portanto, não é algo que eu possa, enfim, na minha torre de marfim, na minha especulação pessoal, enfim, no meu recanto iluminado, desenvolver a religião. Não, é qualquer coisa que acontece no meu ser com os outros e ser para os outros que compartilham da mesma fé. E, ora, como? Na grande cidade. Porque a grande cidade do século XIX aparece aos mentores católicos, como aliás aparece a muitos outros mentores sociais, com uma realidade estranha.
até com uma realidade mal aceita, uma realidade imposta, mas mal aceita. Mesmo em autores, repito, não católicos. Se nós lermos um autor da segunda metade do século XIX, um autor português, toda a gente conhece, essa de Queiroz, não é? Quando ele, em determinada fase da sua vida e da sua especulação e da sua escrita, vai refletindo, digamos, de um modo mais nostálgico, mais sentimental, aquilo que acontecia em Portugal e aquilo que acontecia na Europa, ele escreve A Cidade e as Serras. E quem é que ganha na Cidade e as Serras? Quem ler, enfim, aquela história do homem que vive em Paris, com todos os artefactos da técnica e da ciência da segunda metade do século XIX, e depois acaba por vir a Portugal, a reencontrar as origens que, aliás, nunca tinha conhecido, e lá nas Serras, ali na zona de Tormes, ali no belíssimo Douro, ele vive finalmente como nunca tinha vivido, de uma maneira espontânea, de uma maneira aberta, de uma maneira bonita. Quem é que ganha? Ganha a Serra, não ganha a cidade. Mas nós podemos encontrar isto em muita literatura, mesmo de autores, que não eram propriamente autores confessionais, da segunda metade do século XIX. Ou seja, a cidade, a vida urbana, aqueles que não eram integrados na cidade, havia alguns poucos que ficavam ricos e que vinham com muita ostentação, mas depois havia aqueles miseráveis das ruas, dos bairros proletários. A cidade que desenraizou, que deixou para trás, e mais ou menos idealizada, a vida das aldeias, a vida que os românticos apreciam tanto, mesmo quando lá não viviam, porque a imaginavam, enfim. A cidade aparece como um contraste negativo, desumanizador. E ainda hoje, eu digo que esta é uma problemática do século XIX, mas ela vem inteirinha para o século XXI. Há muita coisa, digamos, até de ecológico, de regresso à natureza, da fuga da cidade sistemática ao fim de semana, que tem a ver com a difícil aceitação da cidade no sentido positivo que ela pode ter, com a aproximação das pessoas, até porque efetivamente tem muitos problemas. É óbvio que também tem possibilidades, e é por isso que as pessoas continuam a vir para as cidades. Num país como Portugal, hoje em dia, enfim, metade da população articula-se à volta do Grande Porto e da Grande Lisboa, como nós sabemos, não é? Metade da população, não estou a falar de um décimo, não é? E então, noutros países, ainda mais. Enfim, está quase tudo nos grandíssimos centros urbanos, por uma razão ou por outra. Pastoralmente, como é que a cidade pode ser pensada, pode ser sonhada, pode ser... Claro, na tradição cristã há muita especulação sobre isso. Todos nós recordamos que o próprio Santo Agostinho, quando a cidade de Roma estava a sofrer aqueles embates finais do mundo antigo, com as invasões dos bárbaros, Santo Agostinho imaginava uma outra cidade, que essa assim era a que valia a pena ter, em que as pessoas se articulassem em termos de bem, em termos de bem, de viver com Deus e para Deus, e de bem em relação ao próximo, a prática do bem, que aproximava as pessoas. Dois amores fizeram duas cidades, o amor de Deus até ao esquecimento de si, e o amor de si até ao esquecimento de Deus. Não é? Portanto, a cidade pode ter este sentido positivo, pode transportar este sentido positivo de uma convivência em que os homens se aproximam uns dos outros e todos se aproximam de Deus. Mas temos que concordar que no século XIX as coisas são mais difíceis. O século XIX, por exemplo, já não se agrega urbanamente e liturgicamente como a Idade Média em torno da festa do Corpo de Deus. Né? Ainda se mantém-se até os nossos dias, e muito bem, mas quando ela aparece, na Idade Média, ela aparece como a compreensão e a vivência da cidade como sendo toda ela o corpo de Cristo no mundo, portanto a sociedade dos cristãos, que estão unidos a Jesus Cristo, nas suas diversas ordens, nos seus diversos grupos, pois tudo ali articulado à volta do corpo sacramental de Cristo, da Eucaristia. Bem, isto no século XIX já não é tão fácil de recompor. Nós as mantemos, e muito bem, as nossas posições, mas é uma posição que passa numa cidade que em grande parte lhe fica alheia. Não é? É bom que passe, mas já não é aquela cidade incorporada, cristamente incorporada, como era a medieval. Não basta repetir modelos rurais. Não, e andamos muito à procura, Paulo. E aí andamos muito à procura. O homem do século XIX sente esta dificuldade, até já disse literariamente, mesmo fora do contexto confessional,
confessionalmente também. Há páginas e páginas, nunca mais acabar de páginas e reflexões de literatura piedosa, ou diríamos pastoral do século XIX, que denota esta dificuldade da cidade. Ensaiam-se na cidade ainda algumas formas de presença, mas que têm mais a ver com a sobrevivência do campo do que propriamente com a cidade em si, não é? É muito difícil manter uma cidade ao toque das trindades. Ainda temos algumas igrejas, muito bem, e outras fazem, mas aquilo já não é a vida campestre, em que começava a faina agrícola, ou que parava ao meio-dia ou ao entardecer. Quer dizer, como é que nós, na cidade, vamos reintegrar a inspiração cristã e vamos reformular a cidade também como inspiração cristã e depois aproximar as convivências e os núcleos e as comunidades cristãs dentro desta multidão quase anónima e muito correria de cada cidade, é um problema que se mantém aberto. E hoje até, porque a concentração urbana é cada vez maior. Mas nós, no século XIX, já o sentimos com muita força. Problema, já o sentimos com muita força. É um grande problema pastoral. E continuam-se hoje, de facto, à procura das melhores respostas, não é? Veremos, Sr. Manuel, de hoje a 8 dias, outras problemáticas e outras tentativas de resposta, que afinal é sempre essa atitude da Igreja Católica em todas as épocas, também na época contemporânea que aqui tratamos. É tudo por hoje. Este e outros programas estão disponíveis no sítio que serve de plataforma para todo o trabalho do Eclésia. Em agência.eclésia.pt, veja ou reveja este programa, bem como acompanhe aí toda a atualidade informativa da Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.